Mas quem puder, eu acho até mais interessante fazer a prova no dia da hora da aula, porque aí eu vou estar aqui para dar um suporte para vocês, né? Então, eu vou ver como que eu vou fazer, porque assim, essa disciplina ela é blended, né? Então, eu tenho de quinta-feira uma turma que é de vocês, e eu tenho mais outra turma que, né, na quinta-feira que eu não tenho aula com vocês, eu estou com essa outra turma. Eu tô pensando, na quinta que vem, montar uma outra classe e para juntar as duas turmas nela, porque senão eu não vou conseguir ficar entrando numa sala, saindo e entrando em outra. Então eu vou criar uma sala de prova. E aí eu mando para vocês essa sala também. Né? E aí tanto vocês como a outra turma vão entrar nela e eu vou estar ali para dar um suporte para vocês. A gente sabe que as provas elas vão ser, né? Essa prova, ela, como ela é online, ela vai ser realizada aí com consulta, né? Não tem como eu falar para vocês que essa prova é sem consulta, né? Então, ela é uma prova com consulta. O que eu gosto de já deixar combinado com vocês, já deixar claro, é o seguinte: a prova tem questões dissertativas, né? Então, tomem cuidado nas questões dissertativas. E nelas eu sempre peço para vocês colocarem a opinião de vocês com suas palavras. Então, por exemplo, se eu pegar lá, fizer uma pergunta e eu vi que você simplesmente copiou lá do nosso material, copiou da internet e colou, eu não vou aceitar. Porque assim, vocês têm um tempo grande para fazer a prova. Por que não ler, buscar fontes e coloca com as suas palavras? Né? Então, eu não vou aceitar cópia. Outra coisa que eu não vou aceitar é o aluno A e o aluno B. As respostas estão idênticas, as dissertativas. Né? Eu estou pedindo a sua palavra, né? As suas palavras. Então, se tiver duas respostas idênticas, o texto idêntico, eu também não vou aceitar. Né? Então, se atentem a isso. Outra coisa que o Forms ele deixa vocês fazerem é responder mais de uma vez. Né? Então, você pode mandar lá a sua resposta e depois fazer novamente, mandar de novo. O Forms vai aceitar, não há nenhum bloqueio quanto a isso, né? Mas aí acontece que eu vou aceitar a primeira resposta, né? Não a segunda ou terceira. Tudo bem, gente? Tem dúvida quanto à prova? Se eu puder ajudá-los? Professora. Oi. Referente ao tempo de prova, a coordenadora avisou ontem que a partir do momento que você inicia a prova, você tem até 2 horas para você finalizar ela. Então, isso daí eu não sei direito, Damares. Eu sei que é o seguinte, o Forms, ele é assim, se você começou a fazer a prova e você precisou fechar, ou caiu sua internet, ou você precisou parar para fazer outra coisa e fechou, né, o navegador, ele não salva suas respostas. Né? E ele também não vai enviar resposta incompleta. Né? Então, você vai ter que, se acontecer algo do tipo, você começou, caiu sua internet, você vai ter que voltar e refazer tudo. Agora, essa questão de que vocês têm que ficar por 2 horas no máximo, né? Eu já não sei te dizer isso. Não sei. Eu não ouvi Ela falar mandou um sobre... recado ontem no grupo da sala. Uhum. Só que meio que me preocupa Então, mas... são questões extensas. Uhum. Mas eu acho que... Eu não sei se tem alguma configuração no Forms que faça esse tipo de... Porque, assim, no Forms, eu não tenho como configurar quem, no caso de vocês, né? Quem vai responder e quem não vai responder. Né? Então, por exemplo, é difícil eu falar que você vai ficar só 2 horas e o formulário vai bloquear, é isso que ela falou? Não, ela não disse de bloqueio, ela só mandou assim, olha, vocês terão 2 horas para poder responder. A partir do momento que iniciar a prova, vai estar contando o tempo. Porque assim, quando a gente faz pelo Google Forms um desafio de nota máxima, fica contando o relógio em cima, cronometrando o tempo de resposta. Então, creio eu que pode ser que seja da mesma forma. Então, mas o desafio nota máxima, ele usa outra plataforma, né? Faz assim, gente, a gente está com aquele grupo que a gente discute sobre a disciplina, eu vou ver isso certinho, essa informação, e eu passo para vocês também, tá?
Mas que a prova vai ficar por 23 horas aí disponível, o link vai ficar. Ou mesmo que for 2 horas, é tempo, né? É tempo suficiente para fazer também. Enfim, mas eu vou ver isso daí, Damares. Eu sinceramente, eu não sei te responder isso, não. Não sei mesmo. Eu vou ver certinho. Tá bom, porque um professor confirmou, né? E o Jonathan também não tinha certeza. Só que como foi recado diretamente dela, aí a gente ficou, né, meio assim, né? Meio sem saber o que talvez seja uma orientação, coordenação. Porque assim, depende muito de coordenação, né? Que os outros coordenadores que eu trabalho, nenhum deles deu essa orientação pra gente. Então eu acho que pode ser algo de orientação do curso, algo que ela tenha estipulado para vocês. Oi, filho. Então, bebe água. Meu filho, ele fica aqui querendo comer. Aí ele tá comendo pipoca, ó. Quem quer pipoca, né? Gente. O Marcos Lombriguento aí, ó. Tem uns lubriguentos, mas não tem o que fazer, gente. Vamos respeitar o amiguinho aí, que eu não quero prender ninguém por desacato, não, tá? Vamos respeitar o amiguinho. Não tem o que fazer, o negócio é pipoca é barato, vocês devem ter em casa. Se não tem, chora, né? Faz uma pipoquinha e vamos assistir a aula. Chamou de mendigo e passa fome, né, professor? Eu tô só anotando isso aí, tá? Muito obrigado. Vou anotar junto com a placa do seu carro, tá? No rodapé do meu relatório. Ai, que medo, né? Ei, Marcos, não, ó, se eu pudesse, eu levava pipoca aí, mas não posso sair de casa, né? Então, lamento. Quando voltar às aulas, se voltar, aí eu levo umas pipocas para você. Levar umas pipoca murcha. Murcha ou sem estar murcha, agora você assinou um pacto com, enfim. Vai lá, segue o baile. Gente, mais dúvida de prova? Acho que não, né? Beleza. É isso, só no gente. dia, Pro. No dia vai ter Dúvida da dúvida. prova só no dia. Eu vou te chamar no pessoal. Pro, qual é a resposta? Mas a gente sabe que isso vai acontecer, né, minha gente? É. Ninguém é besta, né? Mas é o que eu falo pra vocês. A dissertativa eu vou pegar no pé de vocês. Ai, meu Deus. Faz algo bem simples, por favor. Não é difícil, as respostas são muito compridas, mas eu quero a palavra de vocês. Eu não quero ficar copiando, né? Porque aí não é muito fácil, né, gente? A vida de vocês, né? Não. É tão difícil. Nós somos sábios, nós somos sábios. Então tá bom. É isso, gente. A prova vai estar na quinta às 18 horas livre para começar a fazer. Se vocês quiserem, a partir das 18 já começar acessando. Às 17, um pouquinho antes das 17 eu já vou estar por aqui. E aí vocês vão me relatando se deu algum problema, qualquer coisa eu já vou tentando corrigir. Então é assim, se vocês conseguirem fazer no horário da aula, é melhor para vocês. Né? Porque aí eu vou estar aqui à disposição 24, né? 24 horas não, o tempo que eu tiver aqui em aula eu tô para atender vocês. Né? Diferente se vocês deixarem para depois, aí eu vou estar fazendo outra coisa e às vezes não consigo responder. Mas é isso, gente. Agora eu vou pegar o conteúdo do slide. Pro, só um aviso, se for para nós acompanhar a matéria pelo o portal, não está abrindo, esse horário trava tudo, viu? Então, você falar no dia da prova? Não, agora. Por exemplo, você vai lá na seção 3.4, é isso? É 2.4. 2.4. Eu estou tentando entrar no AVA, mas não entra. Ele dá erro, é porque muita gente, eu acho, né, no site. Deixa eu mandar... Eu estou assistindo a aula... Não, mas conforme se você for mandando e visualizando, dá para me tirar printer pelo celular, depois eu abro para me estudar, entendeu? Tá. Qual que é seu curso? O meu é o mesmo da turma aí, Educação Física, quarto semestre, sou a Ivalda. Então deve ter alguém da sua turma no grupo. Eu vou pôr aqui. Tem, a Isla está falando com você, eu acho que é o Marcos, a Vivi.
Não, tranquilo, eu só estou avisando porque a gente quer acompanhar a aula junto e não dá. Fica mais Estou tentando fácil, aqui, né? mas está bugando. Eu estou assistindo a aula pelo celular, para você ter uma ideia, porque se eu for no link lá da aula, lá vai travar tudo, pelo AVA. Não, ó, eu mandei no grupo. Não, Você já falou tranquilo. comigo no Whats? Não. Eu mandei no grupo. Pede para alguém da sua turma, se a Isla puder. Tá, beleza, eu Acabei pego de ela enviar, depois. professora. Beleza, Damares, obrigada, viu? Nada. Deixa eu abrir então aqui. Tudo bem. Pessoal, o que eu fiz aqui, tá? Nós tivemos aí 5 encontros, né? Esse vai ser o nosso 6º encontro. A gente teve, acho que, uma aula só, né? Presencial. Foi só uma aula que a gente teve. E todas as outras foram online, né? A primeira vocês tiveram com a Andrea, depois teve uma aula comigo e depois a gente foi separado, né? Estamos aqui virtuais. Mas aí o que eu fiz? Então a gente tem um total de 5 aulas. Eu separei algumas, né, para colocar aí na prova. Não são todas as aulas, então. Não são todos os conteúdos que vai ficar aí na prova. Por isso que eu separei isso aqui para vocês. Então, conteúdos da aula 1, depois eu vou passando aqui os slides de cada aula, tá? Nossa primeira aula foi aquela aula que a gente falava sobre o que é método, o que é metodologia. A gente falou de senso comum, científico, filosófico, religioso, né? Então, foi uma aula assim, com assuntos bem introdutórios. Estes assuntos introdutórios, né, dos tipos de conhecimento, do que é ciência, do que é método, são assuntos que vão estar lá na prova de vocês, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui. Então, ó, eu tenho a questão do método científico. Método não é uma palavra de origem grega, significa um caminho. Né? Então, o método se refere ao caminho. Né? A metodologia estuda, né? Ela é científica, e para se produzir ciência, eu tenho os métodos, né? Que é o caminho para chegar no conhecimento. Né? Então, esse termo aí, método, quer dizer, então, caminho para chegar num objetivo estabelecido. Ah, mas por que você não trouxe essa pipoca, Rico? Ó, meu filho trouxe pipoca. Quem quer pipoca? Tá bom. Aí não vale, hein, Pro? Eu já tô sendo ameaçada, Damares. Me ajuda. Pelo Marco. Ciência, então, do latim significa conhecimento, né? Ó, então, o método, gente, o método é o caminho para se chegar à ciência, ao conhecimento, né? Então, como se produz conhecimento? Né? O conhecimento, ele é algo que é construído, né? E o conhecimento, como a gente falou, eles existem, né? Deixa eu voltar aqui. Ai, voltou demais. O conhecimento a gente pode dividi-lo, né, em 3 tipos de conhecimento, né? Senso comum, filosófico e científico, né? E tem autores que ainda acrescentam o religioso, né? Então temos vários tipos de conhecimento. Cada um deles tem uma característica, né? Tem algo a qual o define. Mas ambos, pessoal, vão produzir conhecimento, aprendizagem, né? O conhecimento científico, né, então, que é o foco aí da disciplina, o conhecimento científico, ele utiliza-se de métodos, que é o estudo dessa disciplina, quais são os métodos para chegar lá no conhecimento, né, para chegar na ciência, né, e produzir, assim, conhecimento. Então, ó, o método, eu falei aqui, que é o caminho para chegar no objetivo, no conhecimento. A metodologia é o estudo dos métodos. O estudo dos caminhos, de como se darão aí os caminhos para se chegar no conhecimento. Segue um determinado percurso, uma determinada organização, processo,
É o que eu falei para vocês na primeira aula. Metodologia é uma disciplina que às vezes a gente encara ela, não sei vocês, mas muitos alunos encaram ela com muito chata, muito metódica, muito cheia de normazinha, de regra, né? Então, é característica dessa disciplina, né? Ela é metódica, ela é organizada, ela é padronizada, porque a ciência, né, tem que seguir um método para se chegar no conhecimento, tá? Fontes de conhecimento, tudo que sabemos procede de diferentes fontes de informação, né? Ó, sejam elas a família, a escola, a igreja, os meios de comunicação, né? Então, o conhecimento, pessoal, ele chega até nós de diversas fontes. Cabe a nós fazer o quê? Né? Saber filtrar essas fontes, o que são verídicos ou não, né? O que são confiáveis, ou o que a gente acredita, né? Porque quando eu falo em igreja, é o que eu acredito. Nossa, acabou com o iogurte? Quer iogurte, gente? Acabou também. Vou ter que ir no mercado. Vai pra lá, filha, vai. Não! Eu vou pra lá. Por exemplo, pessoal, o que a gente vive hoje, em meio a esse bombardeamento que nós temos aí dos meios de comunicação, falando sobre a doença. Não, Henrique, liga a luz. Henrique. Eu faço um negócio. Olha, é hoje. Nós, hoje, somos bombardeados com tantas informações. Não, Henrique, não vai ficar, pode apagar. Vai pra lá pro seu quarto. Não, olha o homem do saco, Henrique. Olha o homem do saco. Olha, hoje... Ô, Henrique, faz favor, fecha a porta. Olha, a aula a domicílio é assim, gente. As minhas aulas estão sendo uma pior que a outra. Porque tem dia que eu paro até para limpar bumbum de Henrique, sabe? Mas eu tô Relaxa, aqui, Bruno. O importante é você tirar nossas dúvidas. Até meia-noite tem hora. Né? E eu ter a compreensão de vocês, né? Porque criança não é fácil, não. A gente vai dando um jeitinho, mas... Os meus são 3, eu já mandei descer todo mundo. Falei, sai fora que eu tô com a bomba. É, menina, mas aqui não tem jeito. Daqui a pouco ele aparece de novo. Tem dia que dá uma raiva, mas eu me controlo. Me contei. Pessoal, eu estava falando de fonte de conhecimento, né? Hoje em dia, a gente não é bombardeado com tantas informações sobre essa Covid-19? Aí a gente se pergunta, né, o que é verdadeiro, porque vem um fala uma coisa, vem outro fala outra coisa, né? E aí a gente fica à mercê dessas fontes de comunicação. Cabe a nós, pessoal, né, produzir o conhecimento. A gente deve, num cenário como o que a gente vive, pesquisar, buscar fontes confiáveis, fazer pesquisas, né, ir atrás de fatos. E não simplesmente, que é o que muita gente faz, compartilhar informações, né? Então, vou lá no meu Facebook, no meu WhatsApp, recebo um vídeo, recebo um comentário, uma reportagem, e vou só transmitindo, né? Fazendo aquela informação circular. Muitas das vezes sem ser verdadeira. As fake news, né? Estamos aí de novo vivendo uma onda de fake news, não é verdade? Então, cabe a nós saber utilizar, né? Saber filtrar aí essas fontes de conhecimento, tá bom? Outra fonte importante é a observação. Uma vez que estando no mundo, somos observadores dos fatos que acontecem, das lembranças e outras informações. Dentro da pesquisa científica, pessoal, principalmente quando eu vou fazer uma pesquisa para o lado social, ou até mesmo, né, na área química, né, na área da saúde, né, se eu for fazer, por exemplo, desenvolver uma vacina aí para esse vírus, né, eu tenho a fase de análise, de observação. Né? Então, a pesquisa científica, ela se dá também através de fontes de conhecimento que já estão prontas e outras fontes nós vamos construir através da observação. Né? Então, a observação, ela também é uma fonte de pesquisa. Tá? Tipo de conhecimento, então, né? Vamos colocar aqui os 3, que é o que está lá no nosso material.
senso comum filosófico científico, tá? Lembram que tem o religioso muitas das vezes ele fica ali embutido no senso comum filosófico, outros autores colocam ele à parte, né? Mas ele também pode ser considerado um tipo de conhecimento. Senso comum, pessoal, é aquilo que a minha avó contava, que os antigos falavam, que eu ouvi dizer, que aquilo acontecia, e aí eu tenho medo, não vou fazer. Né? É o que chamam também de conhecimento vulgar. Né? Senso comum. Permite a construção de respostas para os problemas e explicações de determinados fenômenos. Então, igual eu falei em sala para vocês, se eu deixar a minha bolsa no chão, aquilo eu vou perder dinheiro, alguma coisa assim de azar que envolve, não é? Se eu deixar a bolsa no chão, e aí você vai falar assim, puxa vida, tive um azar porque, olha, minha bolsa ficou no chão a aula inteira, me lasquei depois. Por quê? Porque minha bolsa ficou Energias do chão. Fala Oi? que é má energia. Fala, não pode deixar a bolsa do chão, porque a energia não é boa. Meu Deus. Ah, é? Ah, então. Eu pensei que era alguma coisa relacionada a perder dinheiro, sei lá. Se fosse assim, eu estava lascado. Não, eu já não ia ter mais o que perder. Mas isso, gente, você acreditar nisso, eu não estou dizendo que é errado. Deve haver alguma Professora, explicação. Oi? esse do senso comum, ele é aquele o empírico, né? Empírico também. Ah, beleza. Mas empírico. Obrigado. É que eu coloquei aqui, mas pode colocar o empírico. É que se eu tentar colocar, vai ser um garrancho daqueles. Deixa eu tentar. Não, é porque às vezes a gente pode encontrar, né? Em vez do senso comum ser empírico, aí pode confundir, sei lá, era só para confirmar mesmo. É isso mesmo. Mas acho que na prova não tá como empírico, não. Tá bom, então. Parece empírico. Obrigado. Mas imagina. Obrigada. É o empírico também, tá? Gente, lembra de senso comum como isso? Algo a qual minha avó falava, algo a qual eu acredito. Aí, por exemplo, eu vou falar para vocês, eu não tomo manga com leite, né? Essa mistura morre. Mas, gente, por quê? Eu não tomo. E ponto final. Né? Não há comprovação científica para isso, mas eu não tomo, porque minha avó já disse que alguém passou mal e morreu, então eu não vou tomar. Né? Então, isso é um tipo de conhecimento que se cria, que existe. Muitas das vezes, pessoal, o conhecimento científico ele parte de um senso comum. Porque a gente pode falar assim, puxa vida, né? Manga com leite morre. Vamos pesquisar? Vamos ver a composição lá, né? Da manga, do leite, essa mistura, o que acontece. Será que dá uma reação química? Vamos procurar uma resposta científica? Então, muitas das vezes, o senso comum e o filosófico, eles são ponto de partida para o científico, tá? Uma característica é que se contenta com explicações superficiais, né, imediatas. Ah, não vou passar embaixo da escada porque dá azar. Mas por que dá azar? Dá azar, né? Pronto. Não tem pretensão de construir o verdadeiro e nem de fundamentar suas certezas. É o que eu acredito, que eu ouvi falar e que eu pratiquei a vida inteira. Então, eu acredito, ponto final. Isso é senso comum. O senso comum é, né, lato, pois é aprendido de maneira não criteriosa. Não há critérios como o científico, né, que a gente fala em tantas etapas, processos, né? Então não há critério algum. É porque eu ouvi falar, porque aquilo está na minha família. É isso e pronto, né? Ele é subjetivo, dependendo de censos prévios que cada indivíduo particularmente possuiria, que daria o conhecimento caráter acidental e não objetivo. Né? Então ele é subjetivo. Fragmentário, não há nenhum tipo de planejamento, né? Uma maneira não metódica, não há um sistema, não há uma metodologia para o conhecimento comum. Herdado, né? Igual eu vivo falando que é da minha avó, o senso comum ele é sim herdado dos antigos, né? Das pessoas que nos contaram. De maneira acrítica, não acrítica, né? Eu acredito naquilo, pronto. Não temática, né? Ingênua. Pode sim, gente, ter compreensões errôneas, acarretadas por conclusões induzidas pela repetição frequente de um dado. Né? O conhecimento comum, o senso comum,
ele não quer dizer que aquilo é certo. Né? Se a gente for buscar uma comprovação científica, muitas das vezes aquele senso comum vai ser derrubado. Mas ainda assim continuará existindo. Oi. Vai. Conhecimento filosófico. Né? O conhecimento filosófico, gente, a filosofia, ela é a ciência do porquê, do questionamento, né? Através da filosofia que a gente analisa situações, né? E verifica pontos de vista e faz a sua opinião, né? A ciência, a filosofia, ela é muito importante na nossa vida também, porque a gente não pode simplesmente aceitar o que nos dizem, né? A filosofia, ela tem muito disso, de questionamento, de buscar respostas, mas as respostas da filosofia, elas estão, né, no nosso pensamento, no que a gente acredita. Não há uma metodologia científica, né, dentro do pensamento filosófico. Ela busca respostas através de questionamentos, né? Então, a filosofia, ela tem origem lá, uma palavra grega, né, filha, que significa amor, amizade, e Sofia, significa sabedoria, né? Então, a filosofia seria o amor ao conhecimento, né? Algo, né, que definiria a palavra filosofia. Ele então, né, é um conhecimento que tem a interrogação como base. É o que eu falo. Filosofia é a ciência do porquê, né? Utiliza o questionamento, utiliza o pensamento como base. Não se preocupe em verificar se as conclusões tiradas são válidas cientificamente, né? Então, a filosofia, pessoal, você pensar filosoficamente é você ver uma situação, né, ler um texto, analisar aquilo, questionar, pensar, né, e depois emitir ali a sua opinião, né? Mas não há uma preocupação em seguir métodos, né, para igual a científica, tá? Então não é científica, ela é muito diferente, ela é filosófica. Esse conhecimento busca então, conclusões sobre a vida, sobre o universo, né? Ultrapassa então o limite imposto pela ciência, né? Porque na ciência eu chego em respostas concretas. A ciência, ela tem que ter certeza do que ela está vendo, do que está fazendo, para ela colocar uma resposta. A ciência, ela te dá respostas concretas, diferente da filosofia, né? Na filosofia é o que eu acredito, é o que eu sinto, né? Então é muito diferente o conhecimento filosófico do científico. Alguns teóricos afirmam que o compromisso da filosofia é com a verdade por meio da sabedoria. Né? Então, a verdade a qual eu acredito, que eu analisei, e através do meu eu, né? Do meu conhecimento, eu crio, né, a filosofia. Trouxe uma frase aqui de Sócrates, né, que é um filósofo. Ele dizia que só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa frase em algum lugar, né? Pelo menos aquele primeiro trechinho, que eu sei, só sei que nada sei. Né? O Sócrates, ele era um filósofo que ele falava exatamente isso, que primeiro passo, né, para a filosofia, para a vida em sociedade, para o ser humano, é se conhecer. Né? Então, a gente precisa se conhecer para conhecer o próximo. E a gente sempre tem que se colocar na posição de aprendiz. Né? Por isso que ele fala que nada sei, só sei que nada sei. Né? Porque a gente nunca pode assumir essa postura de sabedoria, de total detentor de conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele é construído, né? Então a gente nunca sabe tudo, e o fato de saber isso, né, de saber que a gente não está nesse patamar acima dos outros, nos coloca em vantagem, né? Pessoas que que se consideram, né, muito sábias, muito inteligentes, muito poderosas, elas não são boas pessoas, né? Não é fácil viver com uma pessoa desse tipo, trabalhar com uma pessoa desse tipo não é fácil, né? E pessoas que sabem o seu lugar, se conhecem, tentam entender o próximo, elas estão sim em vantagem,
né? E é muito do que Sócrates falava. E é um pensamento filosófico isso daqui, gente, porque não há comprovação científica, né, referente a isso. Né? Então, eu preciso me conhecer, questionar, analisar, tentar entender o outro. Isso é conhecimento filosófico. O conhecimento científico, então, né, ele é racional, ó, ele é objetivo, transcende aos fatos, analítico, sistemático, verificável, comunicável. Então, veja, o conhecimento científico ele é algo muito certinho, muito sistemático, muito cheio de regras e de normas, né? E ele busca respostas verídicas, ele busca a verdade, né? Ó, depende de investigação metódica, busca e aplica leis, né? Ele é burocrático, ele é cheio de processos a serem seguidos, né? É explicativo e é útil. Né? Então, o conhecimento científico ele se dá de uma maneira muito mais complexa, né? Porque ele vem aí em torno de tantos detalhes, de tantos processos, mas as suas respostas são úteis, claro, né? E são bem explicativas. O conhecimento científico surge da necessidade de descobrir princípios explicativos, né? Então, por isso que eu falo que o conhecimento científico, ele busca respostas também, né? Ele advém do senso comum, ele advém do filosófico, né? Ele é resultado de uma investigação científica, onde investiga a dúvida, né? A dúvida que é que eu pedi para o trabalho de vocês, que é a problemática. O problema é a minha dúvida. Conhecimento existente não basta. Então, a gente sempre tem que incentivar a pesquisa no país, por exemplo, né? Porque o que é certo hoje, talvez novas pesquisas trarão mais respostas, né? E mudará aquilo a qual era certo hoje, amanhã já não é mais certo. Né? A gente vê isso muito na ciência. Precisamos de uma resposta para a dúvida. Resposta tem que oferecer provas de segurança. Então, a ciência é isso, pessoal. É você levantar um questionamento, o problema, através da metodologia, você traz as respostas para aquele problema, né? E aí, a resposta tem que ser segura, tem que ser certa. Porque se você chegar no final da sua pesquisa e falar assim, respostas foram inconclusivas, então quer dizer que aquele estudo, né, não que ele não seja bem sucedido, né, mas ele chegou num passo que ele não conseguiu a resposta naquele momento. Vai ter que dar continuidade naquele estudo. Né? Então, até buscar uma resposta conclusiva, né, uma segurança. Racionalidade e objetividade, então é característica aí da ciência. A ciência é o tipo de conhecimento que busca aproximar-se da verdade, compartilhada ao máximo possível, a fim de conduzir os seres humanos ao entendimento dos fenômenos que, conforme o interesse ou necessidade, mereçam ser compreendidos e interpretados. Né? Então, a ciência, ela busca respostas e busca compartilhar ali as suas respostas, tá? A produção do conhecimento científico propicia o entendimento das coisas. Muito do que a gente conhece hoje, a gente deve sim a pesquisas científicas, né? Então, ela é sim uma ciência muito importante. A gente não fica falando, não está se falando tanto, mas tanto nos meios de comunicação sobre uma possível, né, sobre a procura da vacina. O que os cientistas, o que os pesquisadores estão fazendo no mundo inteiro é buscar uma vacina, não é verdade? E isso eles conseguem de um dia para o outro? Se eles conseguissem, eles já teriam passado a vacina para a gente, não é? Por que demora tanto essa vacina sair, pessoal? O que vocês acham? Falem aí para mim, pessoal. Por que essa vacina do Covid está demorando tanto para sair? Porque eu acho que tem que haver uma maior pesquisa, acolhimento de dados e uma maior investigação sobre essa doença que é nova. A doença é muito nova, né? Estão colhendo informações, né, Pro?
e inventando uma maneira de criar uma vacina que combate essa doença, né? Os sintomas ainda são, não se tem certeza dos sintomas, né? Não se tem certeza de nada ainda, né? Você, só em cima disso, você viu o comentário hoje, assim, eu deixo ligado a TV às vezes e eu vou fazendo as coisas, eu ouço, falaram que, no jornal, que está saindo uma nova Covid, ela está tipo, Então, não entendi. ela tá sofrendo alguma mutação? Entendeu? Começou hoje com essa fala. Falei, não é possível, não é possível. Não vai sair de casa. Esse ano nós vamos ter aula online até dezembro. Se manter assim. Meu pai. Pois é, gente. Mas é isso. Bom, na verdade, esse corona já existia já. E essa Covid-19, na verdade, é uma mutação do corona. Por isso que é Covid-19, porque é uma doença que surgiu em 2019. Essa mutação surgiu em 2019, né? Mas a Covid, ela já existia, né? Diz que é porque ela fez uma incubação lá nos vampiros. Nos vampiros? Morcego, vampiro. Nos morcegos, né? E aí o povo assim... Nossa, aí você quebra, hein, Pro? Eu não tô aguentando, Pro, aqui. Que Tudo relacionado, morcego e vampiros. É a mesma coisa, Pro. Morcego e os vampiros. Essa pipoca aí. O Drácula e o Lula, eu tenho certeza. Foi esses dois caras aí, velho. A pipoca tá batizada. Ai, um sai do outro, né? Ai, meu Deus. Os vampiros. Achei agora, professora. Olha eu falando de ciência aqui, né? Daqui a pouco você vai começar a dar aula de células. Daqui a pouco é mitologia. Não, essa matéria não, pelo amor. Então, não é dos vampiros, não. Vampiro é outra história, é ficção científica agora já. A Covid é ficção científica, gente. Não, tô brincando. Tem coisa com os morcegos, né? Com os vampiros, não. Você pedir pro povo ligar a câmera, eu vou estar todo mundo chorando de rir, hein? Melhor não. Eu tô chorando. Mas é isso, gente. Para chegar a respostas nessa fase que a gente vive, é preciso tempo, né? Tempo para pesquisa. Infelizmente é isso. A gente fica, meu Deus, não sai logo essa vacina para mim voltar à minha rotina, ao meu dia a dia, né? Mas infelizmente é isso, tem que aguardar, né? Porque não é simplesmente você achar que é um remédio, você vai lá e aplica, e se der reação, o que pode acontecer, se aquilo piorar, né? Então, tem que ter muita consciência disso, né? A ciência. A ciência não tem nada a ver com vampiro. E não vai cair nenhum vampiro na prova, tá, gente? Pode ficar tranquilo. O método científico, então, segue etapas para que, por meio delas, haja condições de construir uma visão mais próxima da verdade. O objetivo é adotar práticas que levem a maximizar os acertos, ó, que interessante, né? Ó, e eliminar os erros. Então, o que se busca nessa vacina da Covid-19 é evitar ao máximo o erro médico, né? Porque eu posso simplesmente jogar algum medicamento, alguma vacina e falar assim, nossa, corre, que a gente tem que salvar o mundo, né? E não é assim, né? Porque às vezes nessa correria, né, você não elimina os erros. E aí pode ser pior. Aí os vampiros conquistam o mundo, aí já era. Pessoal, aula 1 é só até aqui, tá? Então, na aula 1, tipos de conhecimento, o que é a pesquisa científica, método e ciência, tá? Aula 2, eu falo de pesquisa, né, parte de conceituação. Eu comecei a aula falando sobre o que é pesquisar, né? Hoje em dia, a pesquisa virou senso comum, né? O termo pesquisar virou senso comum, porque tudo que a gente pensa assim, por quê? Né? Por que não existem os vampiros? Que seja, né? Os vampiros, que é o tema da aula de hoje.
Então, eu vou pesquisar lá no Google, né? Vou buscar os vampiros, né? A origem, a história, enfim. Né? Então, o que quiser, o que vier na minha cabeça hoje, eu posso pesquisar. Então, a pesquisa virou senso comum. Tudo a gente pesquisa, né? Na vida. Só que não tem nenhum rigor científico. Eu vou lá fazer uma pesquisa sobre a vida dos vampiros e aí eu vou encontrar lá, né, se são verdadeiras ou não, se há comprovação, enfim. Não tem nenhum rigor, né? Porque é uma pesquisa, é algo que envolve muito senso comum, tá? Agora, do ponto de vista científico, a pesquisa tem que ser levada muito a sério. Ela é um procedimento organizado, racional, né? Organizado, racional, sistemático, né? Que busca, através de etapas muito bem estabelecidas, a construção do conhecimento. E a resposta também, né? Às perguntas. A pesquisa, então, né? É uma atividade que visa dar respostas a determinados problemas, né, que são próprios de qualquer área do conhecimento humano. Método científico, então, é o caminho, a metodologia são as normas, o que eu tenho que seguir para com o caminho científico, né, para chegar na resposta. Tem os elementos do método científico, que é a observação, etapa inicial, né? Então, vamos fazer observações, verificar, está havendo algum problema ali em determinada sociedade, em determinada região. Então, levanta-se a necessidade de buscar respostas, né? Formula-se um problema, que foi até o que eu pedi para vocês, né? No trabalho de vocês, pensem em algo que vocês queiram trabalhar, né? Levanta uma problemática, algo que vocês querem responder e vamos trabalhar em cima disso. O problema tem que ser em forma de pergunta, foi o que eu pedi para vocês também. Levantamento de informações referenciais. Essa parte, então, é onde você vai atrás de fontes, né, de informações, livro, artigo, site, vídeos, enfim, fontes, né, confiáveis que vão te trazer informações. Formula hipóteses, né? A hipótese é você prever uma determinada resposta e aí você vai buscar informações para ver se aquela sua hipótese é verdadeira ou não. Aqui não basta observar, né? Tem que ter a hipótese, tem que ser plausível essa hipótese, né? Razoável. Não pode contradizer as evidências. Deve ser verificável, ela deve ser possível. Né? Não adianta eu colocar uma hipótese ali, igual eu coloquei para vocês que a hipótese da origem da Covid-19 foi porque os vampiros chegavam ali nos chineses e sugaram o sangue deles e começaram a transmitir essa doença aí para todos nós. Então, eu vou colocar essa hipótese aí. Né? Uma hipótese não plausível, né? A experimentação, né? Uma fase onde se manipula, onde faz experimentações. Se eu for levar isso de novo à vacina, ela, né, eu sei que algumas estão sendo experimentadas num pequeno grupo de pessoas, depois tem que ser experimentada num grupo maior, e aí eu vou aplicar aquela vacina naquela pessoa e eu tenho que ficar observando qual vai ser a reação, né? Então, tem etapas muito bem definidas e não são feitas de um dia para o outro, né? Tem que ter a observação, né? No caso da experimentação também. Análise, né? A etapa que se confirma efetivamente as hipóteses. Estou chegando mais para o final da minha pesquisa. Já fiz a minha pesquisa, já fiz minha experimentação. E aí, na análise, eu vou colher os resultados e vou analisar. Vou comparar com as minhas hipóteses e vou verificar que aquela hipótese que eu indiquei estava correta ou que não se confirma, né? Eu vou verificar se houve erro na formulação do problema. Pode acontecer. Porque a partir do momento que eu estou começando uma pesquisa, eu quero uma resposta para algo. Né? Então, nem sempre está correto lá no início da pesquisa. A pesquisa ela serve para gerar conhecimento. Né? Então, entende-se que no início de uma pesquisa a gente não tem o conhecimento. A gente busca a resposta, simplesmente. Mesmo a hipótese não seja confirmada, ao contrário, seja refutada, né? Se construir o conhecimento. Né? É o que, por exemplo, vocês levantam aí hipóteses do trabalho de vocês, chega lá no fim da pesquisa e fala, nossa, não era nada a ver isso que eu coloquei nas minhas hipóteses. Mas ok,
O importante é que você aprendeu que aquela sua hipótese estava errada e que a verdade é essa. Né? Então, o conhecimento científico é isso, ele esclarece, ele ilumina. Né? É importante, gente, não ter medo de errar. Né? O erro é parte do processo de aprendizagem. Processo de pesquisa como uma ferramenta de produção do conhecimento. Né? Então, eu tenho procedimentos metodológicos, onde eu investigo a realidade. Eu tenho diversos meios, técnicas e estratégias para desenvolver a metodologia, tá? As ciências sociais, então, trazem elementos novos ao método científico, uma vez que seu objeto é a sociedade, né? Lembram na aula passada que a gente falava bastante de sociedade? A sociedade é difícil de entender, ela é muito mutável, possui características muito distintas em um local do país, em outro, né? Então, não permite uma única forma de interpretar a realidade social. Né? Então, o social ele é muito difícil de se entender e não tem uma maneira certa. Né? Cada sociedade age de uma maneira, tem seus costumes, sua cultura. Né? Então, se eu vou investigar a sociedade, é muito difícil eu colocar um padrão e falar que isso é o certo, a sociedade X está errada. Não é. Né? É muito difícil de se medir isso daí. A pesquisa só pode ser classificada quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos, tá? Isso aqui eu lembro que eu dei uma repassada com vocês em sala. A pesquisa pode ser exploratória, né, onde eu vou explorar alguns assuntos, aprimoro ideias, né, ó, aprimoro ideias, exploro. Ela pode ser descritiva. Uma pesquisa descritiva, pessoal, é onde eu pego um fenômeno, eu pego alguma situação, eu pego alguma obra e a descrevo. Né? Como se fosse um resumo, faço uma descrição. A explicativa, né? Eu vou buscar, é o caso que a gente vive hoje da Covid, né? Ela é um tipo de pesquisa que busca explicações. Né? Eu vou pegar aquele fato, aquele vírus, aquela situação, as reações que ele causam e vou buscar respostas, vou buscar explicações, vou me aprofundar. Pesquisa bibliográfica, né? É onde eu faço somente pesquisas em livros, sites, artigos, pego bibliografias, né? E faço a minha pesquisa em cima disso. Não vou fazer um estudo de caso, não vou fazer uma análise, é um tipo de pesquisa. Né, que é o que eu proponho para vocês aqui no nosso trabalho, né? Vocês buscarem fontes, tanto na internet como de livros, e fazer um trabalho. Documental, né? Análise aí de documentos. Experimental, né? Onde eu vou fazer experimentações, observações. Ex post facto, essa que eu falei em aula também. Eu vou pesquisar um fenômeno que já aconteceu, já acabou, aquela pessoa já morreu, esse crime já aconteceu, por exemplo, então eu vou lá, volto, reviro, vou buscar resposta. Estudos de corte, né? Eu vou buscar fatos que já aconteceram também, que têm características comuns, faço comparações, é um tipo de pesquisa também. Levantamento. Oi? Qual o significado dessa palavra corte, assim, desse jeito com 2 O? Ela, eu não sei te dizer exatamente agora, mas muito certamente é do latim. Estudo de corte. Eu preciso ver, Damares. Ah, sim, porque eu já tinha visto e eu realmente fiquei boiando no significado. Mas ela é porque ela vem de origem muito certamente do latim. Eu preciso ver qual que é. Eu vou ver certinho, eu ponho lá no grupo. Significa o corte. Tá bom. Levantamento, né? Busco informações, opiniões, atitudes, ó. Né, ó, sociais complexos. Então, estudos sociais utiliza bastante esse levantamento de informações, de opiniões, né? Diversos pontos de vista. Estudo de campo. Gente, estudo de campo é você ir até o local que você vai fazer o estudo. Né? Então, o pessoal de educação física, vocês vão até uma academia, enfim, para verificar como é feito lá aquele tipo de luta, como são as pessoas que frequentam aquele local,
o estilo de vida, enfim, é você ir no local de estudo e analisar ali, né, e fazer um estudo de campo. Estudo de caso é diferente do estudo de campo. Estudo de campo, você vai até o local, conhece, conversa, verifica, vive aquilo. Estudo de caso é você pegar aquilo, aquele caso e estudar aquele caso, mas não estar lá, né? Algo que muitas das vezes já aconteceu. E aí você vai fazer um estudo daquela situação. Pesquisação é algo que exige, né, o envolvimento mais presente aí do pesquisador e o do grupo a ser investigado. Então, por exemplo, eu vou pesquisar lá um grupo de jovens carentes que moram na região de São Mateus. Então, eu vou lá, converso com eles, passo algumas horas, vou na casa deles, conversam, vejo sobre a família, a educação. Então, quer dizer, o pesquisador ele está junto com o pesquisado, né, para buscar resposta. Por isso que é pesquisa-ação. Pesquisa participante é parecido com a pesquisação. Aqueles que estabelecem a diferença o fazem baseado na afirmação de que a pesquisa participante tem um cunho transformador, envolvendo a distinção, né, entre ciência popular e ciência dominante. Então, ela é uma pesquisa muito parecida com a ação, onde eu tenho a participação aí do pesquisador muito mais ativa. Por que eu trouxe para vocês esses tipos de pesquisa? Tem uma questão lá que trata sobre as características que você tem que encontrar o tipo de pesquisa, tá bom? Então, deixa esse material aqui separado. Aula 3. Terminei de falar ainda sobre pesquisa nessa aula e falei sobre fichamento. Acho que foi a primeira aula que a gente teve online. Falei de leitura nessa aula também, né? Essa aula eu falava sobre a importância de se ter o hábito da leitura, né? Quando a gente obtém esse costume de ler, a gente consegue refletir mais sobre as coisas, a gente absorve mais conhecimento, a gente acaba sendo mais crítico, né? A gente tem um melhor vocabulário. Enfim, se eu for falar aqui para vocês benefícios de leitura, vocês já conhecem, né? São vários. Então, o pesquisador ele tem que ser um leitor também, né? A leitura, então, faz parte da vida de muita gente. Muito do que a gente aprende, do que a gente tem de informação hoje em dia, é que nós vivemos hoje, gente, né? Vocês vão concordar comigo que é uma sociedade de áudio e vídeo, não é? A gente vive tendo muito estímulo visual e auditivo, não é verdade? Tanto na rua, em casa, assistindo uma TV, ligando o computador, entra no YouTube. Então, assim, a gente tem muito estímulo visual e auditivo. Mas a leitura, né, o que a gente enxerga e o que a gente faz de leitura, ele também faz parte do nosso cotidiano, né? O que eu percebo é que ele está diminuindo. E os estímulos visuais e auditivos, né, eles estão em maior número. Mas a leitura, ela nos traz, né, benefícios que simplesmente você assistir algo, né, ou ver aquela imagem, ele te traz algo a mais, né? Porque a leitura, ela te traz a opção, a questão de reflexão, né, de desenvolvimento crítico, ou capacidade crítica, né? E ela só decorre, gente, do estudo. E a leitura, ela está muito presente nisso, tá? O ato de estudar é uma forma, né, que o indivíduo enfrenta, né, esse desafio de compreender a realidade, de aprender algo novo. Então, o ato de estudar é um desafio, né? Vocês estão aí estudando, né? Estão enfrentando aí situações novas, mas, né, estão aí estudando porque precisam aprender, compreender, precisam de um título, precisam de uma formação, né? Então, é sempre a busca para o melhor. O ato de estudar acontece de maneira direta ou indireta, né, por meio de livros, pinturas, músicas. Pessoal, nós aprendemos a todo instante. A gente até aprende vendo os outros fazendo coisa errada, né? Porque a partir do momento que eu falo assim, olha, eu não quero ser igual a você, né? Então eu estou aprendendo a não ser como você, né? A todo momento a gente aprende.
Tem alguns tipos de leitura, que é a leitura informativa. Ela é destinada, então, à coleta de dados. E ela é composta por algumas etapas. A leitura informativa é a que vocês precisam utilizar na pesquisa científica. Ela tem uma primeira etapa que é de reconhecimento, de pré-leitura, né? Porque, por exemplo, eu estou aqui falando com um grupo que vai fazer sobre o Muay Thai, né? Então, eles têm lá já definiram o que vão falar. Então, vamos pegando livro, artigo, revista e vamos selecionando, fazendo uma pré-leitura. Olha lá no título e fala sobre a luta, vou deixar aqui separado. Faço uma vista assim bem por cima e já separo. Essa é uma fase de reconhecimento, de pré-leitura. Eu não li ainda, né? Mas eu acho que aquilo vai dar certo. Aí depois eu faço uma leitura seletiva. Pego aqueles textos que eu separei na etapa anterior, dou uma lida um pouquinho melhor, falo assim, não, isso aqui não tem nada a ver com o que eu quero, deixa para lá. Esse sim, vem para cá. Né? Depois que eu selecionei, isso serve, isso não serve, aí eu vou pegar o que me serve e vou fazer uma leitura crítica, né? E reflexiva. Após isso, eu vou fazer uma leitura interpretativa, porque aí eu vou colocar, né, vou juntar opiniões de autor A com autor B, vou comparar, vou interpretar o que eles estão dizendo. Né? Então, para se ter informação através da leitura, na pesquisa científica, eu tenho que seguir essas 4 etapas aqui. Tudo bem, gente? Fichamento é... tem alguém que está me aberto aqui. Oi, Valda, você está com o fone aberto? Um momento. Fichamento, então, é uma fase da pesquisa científica. Oi. Hã? Você quer comer? Deixa eu tô terminando. Você acabou de comer pipoca. Eu já vou lá, tá bom? Espera um pouco. Não sei, não tem nada. Tem água. Olha, só o pessoal aqui que estamos esperando. Fichamento, então, pessoal, a palavra fichamento nos remete, então, a fichas, né, cartões, eles eram, a seu princípio, o fichamento, ele era feito com fichas mesmo, né? Ele era feito com fichas, com cartões que você escrevia lá, quem era o autor, qual era o título da obra, né, e aí você fazia um fichamento. Né? Ele é um processo científico também, onde eu pego as obras que eu estou selecionando lá na minha leitura e faço um fichamento e faço um controle ali daquelas obras, o que cada uma trata, porque se eu precisar voltar naquela obra, eu já sei exatamente sobre o que ela trata. Né? É um ato de organização, tá? O fichamento. O fichamento pode ser de todos esses tipos aqui, gente. Bibliográfica, de uma obra inteira ou de parte dela, somente citação, resumo, esboço, comentário, analítico, né? Então, tem diversos tipos de fichas. Eu trouxe exemplo da ficha bibliográfica. Uma ficha bibliográfica, ele só traz a bibliografia, né? O que vocês colocam lá nas referências bibliográficas, né? Que é autor, obra, ano, editora, né? A bibliografia. A ficha de resumo... Por favor. Oi? Volta só lá naqueles, os 3, o tópico do fichamento. Mais um. Aí, por favor. Esse? Isso. O senhor tá dando chute. Obrigada, só isso. Obrigada. Então, ó, eu tenho a ficha bibliográfica e a ficha de resumo. Ficha de resumo, gente, ela é a bibliográfica mais um resumo da obra, tá? Para aula 4, eu só separei a parte de resumo e resenha. Lembram nessa aula que eu falava assim, que resumo é você fazer uma breve descrição sobre uma obra, sobre um acontecimento, né? E a resenha, ela é uma descrição, ela é um resumo mais uma crítica, né? Então, repassem essa aula aí sobre resumo e resenha, levantando aí as suas características, né? Qual é a característica principal do resumo, né? E qual é a característica principal da resenha, tá?
Resumo, então, é só uma breve descrição. E a resenha é uma breve descrição com a sua opinião, com a sua crítica, tá? Acabou. Deixa eu descartar aqui. Voltar para cá. E vir para cá. Tudo bem, gente? Do que eu falei até agora? O que vai cair O povo para prova... correu, hein, Pro? Com medo. Oi? Ninguém respondeu, eu tô com medo. Correu. Ou todo mundo entendeu, ou todo mundo desistiu. Já foi fazer uma pipoca que eu mandei fazer, né? É, Pro, você tá sozinho. Tudo bem. Tô indo agora. Ah, é? Aí, ó, tá vendo? Ô, professora, dessa sua aula aí, teve uma coisa que eu Estamos não aí. entendi, onde se encaixou. A questão dos vampiros. Eu tô meio confuso. Ah, gente, eu tenho problema. Eu tenho alguns problemas sérios, sabe? É isso daí, minha vida. Eu não Não, acredito tudo em bem. vampiro, não, tá? Tá bom, obrigado. Mas não tem vampiro, viu, gente? Eu posso até pôr uma questão sobre vampiro, se vocês quiserem, lá na prova. Tipo, uma questão Coronavírus. Não, Pro, relaxa. Ignora o Marcos. Gente, conteúdo da prova, então. Pô, você Pega pode aí. colocar uma pergunta lá de onde que é a origem do Covid. Eu vou pôr essa pergunta? Eu posso Aí pôr você essa coloca pergunta. vampiro nas alternativas. Ó, não me dá essa ideia que eu vou fazer, hein? Aí eu quero ver se alguém errar. Se não for vampiro lá. A origem do vampiro veio da China a resposta. Foram os chineses, eles querem acabar com o mundo. Eles que criaram os vampiros. Nós criamos pernilongo, mandar para eles. Manda a zika, a dengue. Gente, conteúdo de prova, então, é do tema 1 ao tema 4, tá bom? Que é o que vai, então, se vocês forem dar uma pesquisada no livro, né? No livro da disciplina, então é até quando se trata de resumo e resenha. Né? Então é dali para cima. O que vem depois, que a gente falou na aula passada, não cai na prova. Pode ficar tranquilo, tá bom? O que eu trouxe para falar com vocês é isso daí, gente. O vampiro foi um assunto extra, sabe? Extraoficial. Tão bom. Dúvidas? Pro, repete, Oi. por favor, é do 1, o conteúdo de prova, é da Então, unidade 1. é da minha aula 1 à minha aula 4, tá? Só que se você for buscar lá no seu livro, no material didático da disciplina, eu não sei em que tema tá, mas vai até resumo e resenha. Ok. Né? Vai até lá. É isso, gente. Alguém quer conversar sobre trabalho? Eu preciso ainda corrigir alguns. Eu vou me dedicar aos trabalhos agora, viu? Tudo bem? Eu acho que eles foram todos embora. Quem tá aí, gente? Estão fazendo pipoca? É pipoca. Daqui a pouco a gente começa a ouvir os estouros. Pá, pá, pá. Professor, você vai me mandar ainda hoje ou... Ô, Damares, eu tô com o seu arquivo aqui aberto. Eu só vou terminar de conversar com vocês, já vou ler ele e já vou te mandar o feedback. Eu sei que você me mandou já tem uns dias. Tá bom. Ô, professora, Oi. você já corrigiu o meu ou não? Corrigi nada, Bruna. Olha, eu pra ser bem sincera, eu peguei para corrigir hoje esses trabalhos. Não, beleza, Mas então. Depois você manda o feedback no e-mail. Você me mandou no e-mail, não foi? Foi, no e-mail. Aí eu respondo no próprio e-mail. E aí eu já Beleza, então. vou anotando as notas para poder lançar, porque eu tenho até amanhã para lançar essas notas. Tá bom, então. Fechou. Bom, gente. É isso que eu trouxe pra vocês, viu? Beleza, Pro. Tá bom, Damares? A gente vai se falando aqui. Eu vou ficar online também. E aí eu vejo o seu trabalho. Se depois você quiser entrar, se tiver mais alguma dúvida, eu vou estar aqui.
Tá bom, professor, obrigado. Ô, Pro, referente ao trabalho, você vai corrigir, aí você vai enviar corrigido para a gente rever ele, aí depois enviar para você de novo, né? Então, eu não vou ter tempo de fazer isso. Eu vou mandar para vocês com as minhas observações. Aí, se vocês... É o que eu falei, eu tenho até amanhã para fazer lançamento de nota. Se vocês falarem assim, ó, vou dar uma arrumadinha então e já te mando daqui a pouco, ou amanhã. Aí eu espero vocês darem uma arrumadinha. Ah, beleza, então. Tá Bom, ok. mas é porque eu até peço desculpas, eu não consegui, gente. Não, fica Esse negócio tranquilo. de trabalhar em Que amor casa de pro, meu. é muita coisa, né? Vocês veem, meu filho tá aqui o tempo todo no meu pé, né? É o dia inteiro. Tá bom, Pro, valeu, obrigado, boa noite. Imagina, João. Até mais. Professora, só para saber, esse trabalho aí, ele tá valendo quanto? Não sei se a senhora chegou a perguntar já. Ele vale num total de 1.000 pontos. Eu tive que lançar 200 pontos para vocês no início do bimestre, né, do semestre. E aí, quem me entregou o tema e o nome do grupo, eu já atribuí 200 pontos. Então, o que vocês têm que me entregar hoje vale 800. Ah, tá, entendi, porque eu sou do grupo da Bruna. Aí, por isso que eu perguntei. É, isso mesmo. Quem me entregou aquele filetetinho, aquele papelzinho com o nome do grupo e o tema, eu já atribuí 200 pontos por estar definindo o tema lá comigo. E aí o restante ficou... Porque eu tenho 1.000 pontos, né, para atribuir de atividade agora. Ah, tá, entendi. Porque a gente tinha feito essa parte do papelzinho, entregamos. E aí... Eu já lancei lá. Acho que a Bruna chegou a mandar para você também, aí acho que você deu uma corrigida e mandou de volta, aí a gente fez mais alguma coisa e mandou agora por último. Teve alguns trabalhos que os primeiros que me mandaram, eu consegui dar umas respostas aí. Mas não foram todos. Mas a gente vai... Tá bom, então. Fechou, professora. Obrigado. Tá bom, imagina. Eu vou dar uma olhada agora, e aí se vocês forem aparecendo dúvidas, vocês vão me chamando, tá bom?